Então, quando um ato revolta a sociedade, quando há escândalos políticos, por exemplo, às vezes os alunos até pensam realmente em se mobilizar e aquilo a gente pensa assim, eu estou fazendo um papel interessante de trazer para essa pessoa um conhecimento mínimo da organização social que ele vive, né? Da organização política. Professor, existe, o professor é um jovem professor, mas Obrigado. Existem mudanças que têm caracterizado o Brasil nos últimos anos, muito rápidas. É possível verificar a diferença entre um aluno de direito, um calouro de direito, da sua época como calouro? Olha, Carlos Eduardo, eu acho que na minha época a gente tinha um pouco menos de noção sobre o que a gente ia enfrentar num curso jurídico. A gente entrava na faculdade de Direito talvez mais inexperiente do que o jovem hoje em dia. Eu acho que até a própria TV Justiça faz um papel extremamente cidadão. Eu elogio bastante o papel do Estado brasileiro de ter criado uma TV estatal para mostrar como é que é o judiciário. Então, muitos hoje têm uma certa noção que eu não tinha na minha época do que seria realmente que eu enfrentaria na faculdade. Eu acho que essa diferença é relevante. Eu acho que o jovem talvez está um pouco mais preparado para enfrentar aqueles conhecimentos que serão passados para ele. O próprio acompanhamento, sem querer puxar a brasa para a sardinha, mas é um fato já conhecido nesse universo, e aqui na TV Justiça nós temos acompanhado, que é justamente o que talvez inicialmente achasse-se que não teria o tipo de repercussão que tem, que é, por exemplo, o acompanhamento das sessões plenárias. Então, os estudantes de direito justamente costumam comentar muito que, ao acompanhar as sessões, elas têm uma visualização melhor do funcionamento e dos debates que acontecem entre os ministros aqui mesmo no Supremo Tribunal. É verdade. Eu acho bem interessante as discussões que ocorrem, tanto as discussões que vão mudar o rumo do nosso Estado, como definir ou não se uma lei de imprensa será recepcionada ou foi recepcionada pela Constituição brasileira, ou definir se é possível ou não um aborto de um feto anencéfalo. Acho que esses temas são absolutamente relevantes e a própria mídia em geral, não a especializada, mas a mídia em geral noticia isso, quando o assunto é tão importante, mas os bacharéis em Direito buscam também esses assuntos dentro das sessões plenárias para eles entenderem como é que o Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte, vai realmente definir esse assunto. Bom, como eu sou suspeito para falar desse tema, então eu já vou mudando de assunto e, aliás, já vou aproveitando, inclusive, para chamar o intervalo. Professor, nós vamos justamente aproveitar agora, parar um pouquinho, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais perguntas, agora já voltando mais especificamente em relação aos temas das aulas da semana do Saber Direito, voltado, neste caso, para o direito constitucional. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com Saber Direito, aqui na TV Justiça. Nós estamos conversando hoje com o professor André Alencar, que falou durante toda a semana a respeito de direito constitucional, poder constituinte. Nós vamos continuar conversando com o professor agora, mas antes eu gostaria de passar para você, telespectador, a possibilidade de você mandar as suas sugestões de temas para a aula, também mandar críticas, sugestões sobre o programa. Todo contato, todo retorno que você puder dar para a gente será bem-vindo. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Você, porventura, perdeu alguma das aulas da semana? Não tem problema. Você pode baixar e assistir os vídeos em www.tvjustiça, tudo junto, sem o cedilha, .jus.br. www.tvjustiça.jus.br e pode também acessar a página do Supremo Tribunal Federal no site de vídeos da internet www.youtube.com/stf. Tudo disponibilizado para você, cidadão brasileiro, para você, professor e profissional atuante na área do direito também. Professor, continuando falando a respeito dos nossos temas de hoje, no primeiro bloco falamos sobre alguns aspectos até pessoais em relação à própria paixão, especificamente pela área do direito, no caso, direito constitucional. Antes eu gostaria de, dentro dessa linha, de qualquer forma, mas assim, ainda falando a respeito da experiência com os alunos, existe alguma dificuldade na hora de estudar direito constitucional, algum impacto maior, por exemplo, com relação talvez à hierarquia das leis, a compreensão de que uma lei ela se submete a uma lei maior que é a Constituição? Existe essa dificuldade no aluno brasileiro? Eu acho que a dificuldade, tecnicamente falando, de entender a supremacia da Constituição em relação às demais normas, não é grande não. Assim, por exemplo, um dia numa conversa informal com um tio, ele falava assim:
Ah, mas se uma lei contrariar a Constituição, ela será anticonstitucional. Tudo bem que o termo não seria o normal, mas ele entende que se uma norma se deparar com a Constituição e for contrária a ela, essa norma será inválida. Agora, o que eles sentem um pouco mais de dificuldade dentro do direito constitucional, quando comparado, por exemplo, com o direito civil ou com o direito penal, que eu percebo, é que o direito constitucional trata de muitos temas. A Constituição, ao mesmo tempo, ela traz a estrutura fundamental do Estado, ela traz os direitos fundamentais do Estado, ela traz a repartição de competência entre os entes estatais, ela traz como é que funciona e quais são as atribuições do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, ela traz a questão da defesa da própria ordem constitucional, ela traz a ordem econômica, a ordem social, a ordem tributária. Então, aquilo, às vezes, para o aluno é um pouquinho mais difícil de associar, e porque nem sempre os temas estão conexos. Realmente eu exponho da seguinte forma: eu posso chegar e começar uma aula de direito constitucional falando do executivo, que não necessariamente é pré-requisito o indivíduo entender o direito fundamental do Estado. Então, acho que essa variação de temas é que causa um pouquinho mais de dificuldade dentro do direito constitucional. Agora eu vou fazer uma aposta. Eu acho que uma aula provavelmente é que deve suscitar mais polêmica, quando se fala a respeito de conflitos de direitos fundamentais. Provavelmente as aulas devem aquecer um pouco a temperatura quando se fala sobre esse tema. É verdade. Esse é um dos temas hoje mais palpitantes dentro da própria jurisprudência do Supremo. E eu digo para os alunos, gente, hoje cerca de 70% das questões que caem sobre direitos fundamentais é conflito de direitos fundamentais. É a chamada colisão de normas, porque os direitos, eu costumo chamar a atenção para um provérbio antigo, né, dos sábios. Olha, o seu direito vai até onde começa o do outro. Isso é muito valoroso para você entender os direitos fundamentais. Porque a Constituição fala assim, é livre a expressão, é a livre manifestação do pensamento, mas é livre eu poder falar da honra de outro ou interferir na intimidade de outro? Não, por outro lado, a Constituição fala que é inviolável a intimidade e a honra. Então, até onde esses direitos vão ser válidos em cada caso concreto? Então, essa ponderação de interesses no caso concreto, essa harmonização que tem que ser feita dentro dos direitos fundamentais, é o tema que realmente hoje eu acho particularmente, o mais gostoso de mencionar, de ensinar. Agora, há determinadas discussões que elas acabam suscitando exatamente muitas paixões, ainda talvez até nessa questão dos direitos fundamentais mesmo e dos primeiros capítulos da própria Constituição e cláusulas pétreas, por exemplo, algumas questões relacionadas a essa. Um tema que vai acabar surgindo, por exemplo, é a questão da pena de morte, por exemplo. Não propriamente querendo polemizar em relação ao tema em si, mas eu me lembro que ainda na minha época de faculdade mesmo no direito, o tema era bastante marcado por uma análise muitas vezes passional em relação ao tema, ou se não passional, apaixonada. Mas eu me lembro de um argumento que foi apresentado uma vez, por exemplo, por uma aluna, uma colega de classe, que ela utilizou a seguinte argumentação. Ela tinha uma pessoa que era conhecida de uma cidade do interior do país e que a pessoa foi vítima de um caso escabroso na região e que as pessoas da cidade, segundo o relato que ela prestou na época, eram pessoas da elite da cidade e que ela era a favor da pena de morte porque eles não foram punidos. Então, houve uma ponderação no momento que a análise dela era justificadamente apaixonada, mas que faltava um elemento de análise que era o fato de que, mesmo que existisse a pena de morte naquele contexto, aquelas pessoas que, se não estavam sendo protegidas de alguma forma por uma questão de classe social, alguma coisa nesse sentido, não é uma relação direta, jurídica, propriamente, da questão da existência ou não da pena de morte. Esse tipo de situação, ela ainda acontece em debates relacionados a, por exemplo, a própria pena de morte? Acontece. Eu até tenho um fato interessante. Quando eu era estudante, ainda na época de vestibulando, eu li um livro chamado O Último Dia de um Condenado à Morte. No livro ele falava do último dia de um condenado à morte, em que ele relatava toda a história e colocava muitos argumentos contra a pena de morte. E esse fato me marcou porque eu li o livro e gostei muito das teses apresentadas. E na minha redação de vestibular caiu sobre o tema da pena de morte. Hoje eu sou um defensor em absoluto contra a pena de morte. A minha opinião é de que ela é uma pena desumana, porque se o Estado em um momento sequer errar, você não tem como mais reabilitar, você não tem como reaver, você não tem como voltar atrás. Então eu acho que não justifica, ainda que muitos, como dizem alguns argumentos, mereçam aquela pena, já que eles também não foram humanos ao cometer os crimes tão bárbaros, eles deveriam, ainda assim,
receberam uma pena em que ele pudesse aprender por essa pena, o caráter ressocializador, de reaprendizagem, e que ele pudesse voltar ao convívio social. Então, eu particularmente sou contra. Nas salas de aula, normalmente há os defensores. Eu já vi uma estatística de que cerca de 60% da população é favorável à pena de morte. Interessante que no nosso tema há uma proposta, já houve um caso de proposta de emenda constitucional querendo instituir a pena de morte no Brasil. E essa proposta foi questionada aqui no Supremo, e o Supremo realmente determinou a paralisação do processo legislativo de emenda, porque não poderia. Claro que a pena de morte não é vedada de forma absoluta, a Constituição só admite em caso de guerra declarada. Mas a proposta seria instituir a pena de morte para os crimes hediondos, e isso realmente não seria, na minha opinião, válido. Não seria. Isso é uma discussão que, aliás, esse é um tema que em sala de aula deve render uma discussão muito grande, com certeza. Realmente sempre tem um apaixonado e que ele quer realmente instituir esse tipo de pena, porque o que causa uma grande revolta é a questão de que um condenado ele custa muito para o Estado. E muitas vezes a gente vê na televisão, principalmente, que muitos condenados eles não têm a mínima intenção de voltar a um convívio social de forma ressocializada. Ele fala, não, eu matei, vou matar de novo, e se me soltar eu mato, e acaba matando mesmo, e o Estado muitas vezes de mãos atadas, né, sem poder fazer muita coisa contra aquilo. Mas, como eu disse, eu acho que uma injustiça não compensaria todas as justiças que viessem dali. Eu vou fazer uma outra aposta também em tema polêmico, direito à informação versus direito à privacidade. Realmente, esse é o tema mais clássico da colisão de direitos fundamentais. E me recordo muito o caso que a gente chama de leading case, né, o caso clássico que originou toda a discussão acerca do tema, que era o caso de uma pessoa que estava em leito de morte, e ela estava numa situação muito deprimente, muito sofrível, e uma reportagem queria fazer a divulgação das imagens, porque era uma pessoa muito famosa, até bem vista na sociedade, e aquilo causava aquele constrangimento, né? Como é que proteger a vida privada daquele cidadão, proteger a sua intimidade, seu momento de resguardo, e ao mesmo tempo a imprensa que tem o seu direito de noticiar, e todos têm direito de ter acesso à informação. Então esse é um tema que rende também muitas discussões, muitos exemplos práticos nós temos, né? De pessoas que muitas vezes se mostram a uma situação de publicidade e depois querem ter a restrição daquela mesma situação, e isso causa constrangimento. E realmente é um tema pesado. Agora, muitas vezes existem determinadas situações em que, em todo trabalho de pesquisa que é feito, nesse tema, inclusive, por exemplo, é muito citado o caso Lebach, na Alemanha. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, tem escritos especificamente sobre isso. O ponto que eu quero puxar nesse sentido é o seguinte: há uma assimilação com facilidade quando se utiliza exemplos da doutrina e que muitas vezes vem de fora, ou há uma dificuldade cultural muitas vezes em se assim, algum aluno já virou e perguntou assim, por exemplo, professor, mas isso foi na Alemanha, aqui no Brasil é diferente? Sai esse tipo de comparação? Não, eu acho que em geral os temas que envolvem direitos humanos são universais. Os problemas que os alemães enfrentaram há 20 ou 30 ou 40 anos atrás, talvez sejam temas que a gente está enfrentando hoje. Então, eu não acho que deve ser utilizada uma crítica ou uma forma de dizer, mas isso é problema deles. Não, acho que isso é problema nosso. Mas algum aluno de vez em quando pergunta isso? Não. É estranha? Há uma assimilação tranquila? Não, normalmente eles até acham interessante trazer temas estrangeiros. Por exemplo, quando eu vou falar do direito de propriedade, eu falo do caso francês, em que os indivíduos que eram inimigos, que brigavam, iam construir um muro de 7, 8 metros de altura para tampar a vista do outro, falar, eu não quero ter contato com você.